Olá pessoal, estudaremos a lei que aborda sobre o saneamento básico. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. É importante que se você gostou desse material, se você curtiu o material, que você dê engajamento a ele, tá? Que você curta, comente, assista até o final e compartilhe com seus amigos concurseiros, que é uma forma de eu saber, ter o retorno de vocês e saber que há interesse pelo material, pela continuidade dessa playlist, assim como de materiais que porventura, eu produza materiais para venda. Quando eu faço, eu coloco na descrição do vídeo os links, tá, que dão acesso a esses materiais, tá? Então é importante para que você acompanhe o lançamento dessa playlist e também de materiais para venda, se for o caso, que você ative o sininho e que você se inscreva no canal, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos já iniciar o nosso estudo sobre a lei que implementa as diretrizes nacionais, estabelece, as diretrizes nacionais para o saneamento básico, tá? Bom, então é a lei que fala sobre saneamento básico, estabelecendo diretrizes, que vão ser ali um direcionamento, uma forma mais genérica, um direcionamento para a implementação do saneamento básico, assim como também implementa a política federal de saneamento básico. E essa lei, ela traz alguns princípios fundamentais. Que princípios são esses? Universalização do acesso e efetiva prestação do serviço. Lembrando que essa lei, que é a 11.445 de 2007, ela teve algumas alterações em razão da lei, de uma lei mais atual, a lei 14.026 de 2020, tá? Uma dessas alterações é esse primeiro inciso do artigo 2º. É tornar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico universal, ou seja, acessível a todos. E também não só o acesso, quanto a prestação do serviço efetivamente, a execução do serviço. Também constitui mais um princípio fundamental, a integralidade, compreendida como conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento, que propicia à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados. Bom, a integralidade fala sobre o saneamento básico ele ser integral, ou seja, ele possibilitar o acesso integral aos mais diversos componentes que fazem parte desses serviços de saneamento, que todos os componentes de todas as atividades que são inclusas nos serviços de saneamento básico sejam acessíveis à população de modo geral e seja acessível de forma, legalmente falando, que seja acessível em conformidade com as necessidades da população, ou seja, respeitando os princípios legais, maximizando as ações de forma eficiente, maximizando a eficiência das suas ações e resultados. E só para deixar claro, tá, o que é um saneamento básico? O saneamento básico é um termo genérico que inclui ali uma série de serviços que são importantes, para que haja desenvolvimento socioeconômico de uma população. É necessário, por exemplo, que uma região ela tenha ali serviço de abastecimento de água, que ela tenha limpeza urbana, que tenha ali um sistema de manejo de resíduos sólidos, que tenha ali uma drenagem da sua água urbana, uma limpeza, um serviço de esgoto, que tem estações de tratamento de água, tudo isso, tá? O saneamento básico inclui esses serviços fundamentais. Também um abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. Foi o que eu acabei de falar, Então, o saneamento básico inclui essas atividades, esses serviços. Então, para que uma região, para que um município, por exemplo, ele tenha saneamento básico, ele esteja em conformidade com esta lei, ele tem que ter ali abastecimento de água. Ele tem que ter ali esgotamento sanitário. Os resíduos, das atividades domésticas, das atividades industriais, das diversas atividades humanas, eles têm que passar ali por um processo de esgotamento sanitário. Tem que ter uma limpeza urbana, tem que ter medidas de limpeza e também de manejo de resíduos sólidos, porque os resíduos sólidos eles passam por um manejo, tá? Os resíduos sólidos eles são classificados em diferentes tipos, eles vão ter diferentes destinos, O resíduo sólido, por exemplo, ele não pode ser armazenado a céu aberto, num lixão, por exemplo.
Isso está errado. Tem que ter ali um destino adequado, ele pode ser reciclado, ele pode ser reutilizado, enfim. Então, tudo isso faz parte ali dos serviços de saneamento básico, de forma que esses serviços eles atendam adequadamente à saúde pública. Porque, por exemplo, um lixo que fica a céu aberto, ele atrai animais peçonhentos, ele atrai mosquitos, insetos que podem ser vetores de doenças, né? As condições ali de higiene são péssimas. Então, é uma série de questões ali que deve-se ter cuidado em relação à saúde pública e também a conservação dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. Também disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e ao patrimônio público e privado. Então, os serviços das áreas urbanas têm que ter ali serviços de drenagem, porque senão, se não tiver um serviço de drenagem, o que vai acontecer quando chove muito? Vai alagar, vai ter as enchentes. Tem que ter ali um serviço de drenagem para poder dar o escoamento àquela água. Aquela água ela vai ter um destino, tá? Então, tudo isso faz parte, não só o escoamento, a drenagem em si, mas também o tratamento, a limpeza e a fiscalização. Tudo isso faz parte dos serviços de saneamento básico, dos princípios fundamentais desses serviços. Também a adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. Então, considerar que cada região tem as suas especificidades ali. Então, uma região mais rural, ela vai ter demandas diferenciadas. Uma região mais urbana, ela vai ter ali, por exemplo, uma maior liberação de resíduos sólidos urbanos, né? Porque você tem ali mais pessoas circulando, mais comércio, você tem ali uma aglomeração muito grande, então a tendência é que você tenha ali uma liberação maior de resíduos sólidos. Então, a depender da área, vai ter suas especificidades. Uma área, por exemplo, que tende a ter muitas chuvas, são áreas que tem que ter um cuidado maior com a questão da drenagem das águas pluviais, tá? E por aí vai depender, então, da área também. Quer dizer, os serviços básicos, eles vão ter que estar presentes em todas as regiões, em todos os municípios. Só que a atenção para algumas vai ser mais específico em relação às especificidades daquela área. Também articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza, de erradicação, de proteção ambiental, promoção de saúde, recursos hídricos e outros de interesse social relevante, destinados à melhoria da qualidade de vida para as quais o saneamento básico seja fator determinante. Então, articular essa política, esses serviços de saneamento básico com outros serviços de combate à pobreza, à marginalização, combate, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais, proteção ao meio ambiente, promoção à saúde, aos recursos hídricos, enfim, articular diferentes políticas, né, que estão ali relacionadas à questão do saneamento básico. Também eficiência e sustentabilidade econômica, né? O serviço tem que ser eficiente e tem que gerar sustentabilidade econômica, ou seja, você promover o desenvolvimento econômico sem comprometer os recursos da natureza, de forma racional, racionalizada, de forma que seja consciente, enfim, tá? Então, sempre buscando a sustentabilidade. Também o estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários. Então, aqui fala sobre estimular a pesquisa, porque através da pesquisa você consegue desenvolver, por exemplo, tecnologias que são mais apropriadas de saneamento básico. Às vezes até mesmo tecnologias que são menos onerosas, que custam menos, tá? Que vão comprometer menos a questão do pagamento dos usuários, tá? Então, tem essa questão também do custo, buscando sempre isso, melhorar, estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a tecnologia. Também a transparência das ações baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados. Então, buscar sempre a transparência das informações, tá? Fazer com que as informações circulem através de forma fidedigna, tá? Não é repassar informação falsa, é repassar informação verdadeira, baseada em processos decisórios que foram tomados
através de uma instituição, baseado em atividades legais e oficiais. Também é mais um princípio fundamental o controle social, ou seja, a participação popular. É o povo, é a população tendo controle sobre essas ações, fiscalizando, monitorando, cobrando. Também a segurança, qualidade, regularidade e continuidade. Então, há serviços que têm que prezar pela segurança, não podem oferecer riscos à população nem ao meio ambiente. Tem que ter qualidade, tem que ter regularidade, tem que acontecer com regularidade, através de um período, através de uma frequência, e tem que ter continuidade, não pode ser interrompido, não pode ficar um tempo sem fazer drenagem pluvial, vou ficar um tempo sem fazer limpeza urbana. Não, a limpeza urbana tem que acontecer sempre, tá? Então tem que ter uma regularidade, uma continuidade. Também a integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Então, integrar os serviços de saneamento com o gerenciamento dos recursos hídricos, ou seja, com o gerenciamento do uso das águas, tá? Que tem tudo a ver, já que o saneamento básico também inclui aqui atividades de drenagem pluvial, por exemplo. Também redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição da água tratada, estimula a racionalização do seu consumo pelos usuários e fomenta a eficiência energética ao reuso de efluentes sanitários e ao aproveitamento da água da chuva. Aqui está falando sobre a questão do controle da perda de água. Lembrando que as estações de tratamento de água fazem parte, né, das atividades e serviços de saneamento básico. A água que chega nas residências, ela chega tratada. É claro que ela tem que ser filtrada também, mas ela passou por uma série de etapas na estação de tratamento de água, tá? Então, essa água ela antes de ser distribuída, ela tem que ser tratada e também estimular os usuários para que eles consumam a água de forma racionalizada, sem desperdício, né? Entendendo que a água ela é um bem coletivo e precioso e que tem que ter um cuidado sim em relação ao seu uso, né? Entendendo que nem todos têm acesso à água, infelizmente, né? Não deveria, mas infelizmente para algumas pessoas o uso da água ele acontece de forma fragmentada, não acontece de forma 100% disponível. Enfim, a gente sabe que existe muita desigualdade social e isso reflete também nas condições sanitárias. Prestação regionalizada dos serviços com vistas à geração de ganhos de escala e a garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômica financeira dos serviços. Então, prestar os serviços de saneamento de forma regionalizada por região, gerando ali ganhos de escala e também garantindo a universalização, que todos tenham acesso, e a viabilidade técnica, econômica e financeira dos serviços. Os serviços têm que acontecer de forma viável, tecnicamente falando e economicamente falando. E financeiramente falando também, buscando sempre isso, essa viabilidade. Também a seleção competitiva do prestador de serviço, permitindo que haja ali competitividade entre a geração de serviço, tá? Você vai ter ali diferentes empresas que vão trabalhar, por exemplo, com a questão do manejo do resíduo sólido. E aí eles têm que ter ali, eles têm que ter espaço, têm que ter condições para poder gerar competitividade. E vai seguir ali um mercado próprio para isso. E também a prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, entendendo que os serviços de abastecimento de água, que é chegar a água até as residências de forma tratada, e o esgotamento sanitário, que é a liberação dessa água, desse esgoto, que vai ter que ter um destino, essa prestação de serviço tem que acontecer de forma concomitante, ao mesmo tempo, tá? Não pode ter uma e não ter outra, tem que ter as duas. Vamos fazer uma questão da Banca CESP ou Sebrasp de 2010, que diz o seguinte: constituem princípios fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento básico a transparência das ações, embasada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados, o controle social e a restrição do acesso aos referidos serviços. A questão ela começa até bem, né? Mas ela fala de restrição de acesso, não. Universalização do acesso e efetiva prestação de serviços segundo o inciso 1º do artigo 2º, tá? De fato, tem que ter transparência das ações, baseada em sistemas de informação e também baseada em processos decisórios institucionalizados. O erro aqui é dizer que o acesso tem que ser restrito, e não, ele tem que ser universal, tá? Portanto, o gabarito é errado. Bom, gente, o artigo 3º ele traz algumas definições, tá? São muitas.
E isso não costuma ser cobrado muito em prova de concurso, pelo menos referente a essa lei, tá? Existem outros dispositivos que caem muito mais referentes a essa lei do que essas definições. Então, eu vou, na verdade, chamar atenção para algumas definições importantes, que eu considero importantes, tá? O que não significa que você não vai fazer o seu estudo completo, vai ler toda a lei de cabo a rabo, ver todos os dispositivos, tá? Isso aqui é uma forma de facilitar e de ajudar vocês, mas isso não exime que cada aluno, cada aluna faça o seu estudo completo. Vamos lá. Saneamento básico, sem dúvida, é uma das definições mais importantes. É o conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais. Tá? Então, saneamento são serviços, atividades, né? Infraestrutura, tá? Então, também corresponde aqui, inclui também estruturas necessárias para que as atividades e serviços aconteçam e instalações operacionais, né? Que operam para que as atividades aconteçam. De abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo das águas pluviais. Tá? Então, quando a gente fala de abastecimento de água potável, está falando aqui, né, de atividades que visam a disponibilização e também a manutenção de estruturas para o abastecimento público de água potável, desde a captação dessa água até a distribuição. O esgotamento sanitário, eu estou falando aqui também de infraestrutura, de instalações operacionais que visam aqui a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de esgoto sanitário. Tá? Então, esse resíduo, essa água residual, ela vai ter um destino, tá? Que é o esgoto sanitário. Ela vai ter uma destinação final para a produção de água de reuso e o seu lançamento de forma adequada ao meio ambiente. Não é porque ela porque é um esgoto que ela vai ser lançada diretamente nos cursos d'água. Não, ela tem que ser tratada antes de ser lançada. Também a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Também inclui atividades, disponibilização e também infraestrutura e instalações operacionais que visam ali a coleta, a varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Então, consiste num conjunto de atividades, desde a coleta, a varrição, né, o ato de varrer, que é um ato mecânico e manual, a conservação urbana, a destinação final dos resíduos sólidos de forma adequada, né, enfim, uma série de atividades. Também a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, também inclui serviços, atividades, infraestruturas, instalações operacionais de drenagem de água pluvial, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões, de cheias, tratamento e disposição final de águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. Então, é você drenar essa água pluvial para evitar que aconteça o quê? Aconteça as cheias, né? Aconteça ali de transbordar, né? De encher as ruas, né? Evitar acidentes, também tratamento e disposição final dessas águas pluviais drenadas, a limpeza dessas águas, né? E a fiscalização preventiva das redes. O que é controle social? É o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações, representações técnicas e participação dos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados com os serviços públicos de saneamento básico. Controle social é a população participando, tendo acesso à informação, conseguindo ter participação na tomada de decisões, nas representações técnicas, na formulação de políticas de planejamento, também avaliar, monitorar, fiscalizar. É isso. É garantir à população, à sociedade, informações e meios de participação. Temos também a prestação regionalizada, que é uma modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Então, ali, a prestação regionalizada, ela vai abarcar uma determinada região, serviços de saneamento de uma determinada região. Temos os subsídios, que são instrumentos econômicos de política social que contribuem para a universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento básico por parte de população de baixa renda. Então, os subsídios é uma forma de você contemplar as populações de baixa renda
criando, né, esse instrumento econômico de política social para permitir com que os serviços de saneamento básico seja acessível a essa população que não tem dinheiro para pagar ou não tem condições para poder pagar os serviços. Então você cria esse subsídio, né, para tornar o acesso aos serviços públicos de saneamento universal, de fato universal. Temos também os serviços públicos, né, de saneamento básico de interesse comum, que são serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, em que se verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento de água ou esgotamento sanitário entre 2 ou mais municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e integrada pelo Estado e pelos municípios que compartilham no todo ou em parte as instalações operacionais que estão referidas aqui. Então são serviços de saneamento comum, de interesse comum. São serviços que vão incluir ali vão incluir um conjunto de municípios, 2 ou mais municípios, que tenham ali necessidades afins, para poder organizar melhor isso, planejar melhor isso, executar e operar melhor, de forma integrada e de forma compartilhada, essas instalações operacionais. E temos também os serviços públicos de saneamento básico de interesse local, né, que são funções públicas e serviços cujas infraestruturas e instalações operacionais atendam a um único município, tá? Então, o de interesse local atende a um único município. O de interesse comum atende 2 ou mais municípios. Vou fazer mais uma questão, não é uma questão da banca Sebrasp, porém é sobre essa temática e vai ajudar vocês, tá? Sempre é muito válido. Claro que é importante que hajam questões da banca, né, para vocês entenderem o perfil da banca, mas nem sempre a gente consegue encontrar questões da banca, tá? Então vamos fazer uma questão da FGV de 2014, que diz o seguinte: de acordo com os conceitos da Lei 11.445, né, que trata do saneamento básico, assinale a afirmativa incorreta, ele quer a questão errada aqui. Considera-se universalização a progressiva ampliação de acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico? Embora eu não tenha lido, né, o conceito de universalização com vocês, que está no inciso 3º, né, essa alternativa está correta, tá? Universalizar é tornar universal, tornar o acesso a todos, tá? Para todos. É você ampliar o acesso a todo mundo, a todos os domicílios que precisam, né, que devem ser ocupados, que devem ter saneamento básico. Então essa ampliação normalmente é progressiva, também não é do dia para a noite, tá? Então é uma ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Tem um domicílio ocupado, ele tem que ter saneamento básico, tá? Então bastou ter pessoas num domicílio, eles têm que ter acesso a saneamento básico, tem que ser universal, tá? Incluindo tratamento e a disposição final adequados dos esgotos sanitários. A letra A está correta. Letra B. Considera-se controle social conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem informações, representações técnicas e participação no planejamento e na avaliação dos serviços públicos de saneamento básico? Tá correto, né? O controle social é exatamente isso, é a participação popular, é garantir informações de sociedade, representações técnicas, participações no planejamento e também na avaliação, tá? A letra B tá correta. Letra C. Considera-se subsídio instrumento econômico de política social para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda. Sim, senão não seria universal, né? Tem que ser universal, todos têm que ter acesso, tá? Incluindo aqueles que não têm condições, incluindo aqueles, né, que têm baixa renda. Isso seria o subsídio, um instrumento econômico visando isso. O acesso ao saneamento básico através de um instrumento para poder não deixar a parte da população que não tem condições financeiras de fora desse saneamento, tá? Sem acesso ao saneamento. Letra D. Considera-se serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, ainda que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, o que inclui o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Dá para fazer essa questão por eliminação, tá? Embora vocês não tenham visto ainda o artigo 5º, que fala o contrário do que está dito aqui, vocês conseguiriam, pelas definições, chegar nessa resposta como sendo essa alternativa como sendo a alternativa errada, tá? Por isso que eu coloquei ela logo depois das definições. O artigo 5º dessa lei fala que não constitui serviço público a ação de saneamento básico executada por meio de soluções individuais, tá? Então, não constitui. Aqui tá falando que constitui, tá? Até porque o saneamento básico, ele tem várias ações, né? Tem vários serviços contemplados. Então, não é por soluções individuais, tá?
Então a gente vai ver melhor esse artigo, mas o fato é que essa alternativa ela tá errada. E a letra E traz a definição de saneamento básico, né, que é o conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais. Tá? E aqui não só de abastecimento público de água potável, tá? Mas também de abastecimento público de água potável. Perceba que a alternativa ela não está restringindo. Ela está colocando que é de abastecimento público de água potável, traz a definição de água potável, desse abastecimento, dessa atividade, desse serviço, né, que acontece desde a captação até as ligações prediais, e também utilizando instrumentos de medição, mas não restringe, porque não é só isso, né? Também tem o esgotamento sanitário, tem a limpeza urbana, tem a drenagem, enfim. Portanto, de fato, a letra D é a nossa resposta, é a errada. Os próximos artigos, vocês vão ver questões mais técnicas. Considera-se serviços públicos de abastecimento de água e a sua distribuição mediante ligação predial, incluindo aí instrumentos de medição, né, assim como quando vinculados a essa finalidade, as seguintes atividades. Então, o que é serviço público de abastecimento de água? Reserva de água bruta, captação de água bruta, adução de água bruta, tratamento de água bruta, adução de água tratada e reservação de água tratada. Primeiro, o que é água bruta? É o contrário da água tratada. Água bruta é água não tratada. É a água que está na natureza, sem interferência humana, tá? Essa é a água bruta. A água do poço, a água do reservatório, enfim, a água do lago. É a água bruta, aquela da natureza. Então, você faz pega essa água, reserva ela num reservatório, num tanque. E tem a captação, você capta essa água, puxa, tem a adução dessa água, né? Essa adução é puxar essa água, transportar essa água de onde ela nasce, vamos colocar assim, no manancial dela, até o local onde ela vai ser tratada. Posteriormente ela será distribuída, né? Aí você puxa essa água, né? Você trata essa água, né? Você interfere nessa água, faz todas as etapas de tratamento de água, cloração, floculação, enfim, tudo aquilo que para poder tirar ali impurezas dessa água, para poder filtrar essa água, deixá-la livre de organismos patogênicos que podem causar doenças, enfim. Depois você faz a adução da água tratada, você não fez com água bruta, agora ela ficou tratada. Então você vai fazer essa adução, essa captação da água tratada, né, e vai reservar essa água tratada. Então tudo isso são serviços públicos de abastecimento de água. Nós vimos os serviços de abastecimento de água. E como é que acontece os serviços públicos de esgotamento sanitário? Tá? Eles são constituídos por uma ou mais das seguintes atividades. Lembrando que o esgoto é aquela água residual. A água que vem, por exemplo, da descarga. A água que vem da nossa limpeza individual, higiênica, né? Das nossas atividades higiênicas, de escovar um dente, de lavar uma louça também, enfim, essa água residual também de atividades industriais, não só de domiciliares, mas também de outras atividades, ela se torna um esgotamento sanitário. E ela vai ter um destino, ele vai contemplar algumas atividades, como a coleta, incluída a ligação predial dos esgotos sanitários. São termos mais técnicos, tá? A ligação predial é ali uma parte arquitetônica que tem ali tubos, tem peças, tem equipamentos que vão ligar a rede pública à instalação predial do usuário, tá? Vai conectar ali a rede pública, que vai estar pegando esse esgoto, esse resíduo, à instalação predial do usuário, aos domicílios, tá? Então, é uma nomenclatura relacionada a essa conexão, tá? Então, o esgotamento sanitário inclui essa coleta, incluída a ligação predial dos esgotos sanitários, o transporte dos esgotos sanitários e o tratamento dos esgotos sanitários, porque o esgoto é resíduo, joga fora, joga ali no curso d'água. Não é assim, ele tem que ser tratado para ele poder ser liberado, para ele poder ser eliminado. E a disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais de forma ambientalmente adequada, incluindo as fossas sépticas, tá? Então, coletar esse esgoto, transportar até os locais em que ele vai receber o tratamento devido e fazer a disposição final, que é a eliminação desse esgoto, incluindo as fossas sépticas. A lei, ela traz, no parágrafo único, cita, né, as zonas especiais de interesse social ou outras áreas do perímetro urbano
que são ocupadas por pessoas de baixa renda. E aí, nesse caso, você vai ter ali a possibilidade de ter os serviços sanitários para essas residências e também soluções para destinação de efluentes quando não existirem, quando eles não tiverem como fazer isso, né? Porque não tem estrutura adequada para isso. Então, não pode deixar essa população sem receber, até porque tem que ter a universalização, eles têm que ter ali formas de ter o esgotamento sanitário. Se eles não têm, quem tem que prover isso são políticas públicas, é o poder público, tá? Então tem que criar soluções de residências para poder fazer a destinação correta desses efluentes quando inexistentes e assegurando que haja compatibilidade com as diretrizes da política municipal de regularização fundiária. E o que é serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos? São as atividades que envolvem a coleta, o transbordo, o transporte, a triagem, né, que é a separação, para fins de reutilização ou reciclagem. Também o tratamento, inclusive por compostagem e destinação final de resíduos. Eu vou citar aqui os resíduos, tá? Então ali você tem várias formas de você reaproveitar um resíduo. Ou até mesmo você retirar a energia desse resíduo, tá? Porque matéria orgânica, ela gera energia. Então tem a reciclagem, que é uma forma de você reaproveitar, né, um material que, em vez de você finalizar o ciclo de vida desse material, você reaproveita ele. Você dá o devido tratamento, inclusive por compostagem, e fazer a destinação final desses resíduos. A destinação final dos resíduos domésticos, que são aqueles provenientes das atividades domésticas, de nossas residências, de atividades comerciais, industriais e serviços. Também os originários de serviços públicos de limpeza urbana, como de serviços de varrição, de capina, de poda, de limpeza de vias e logradouros públicos, né, praças, vias, enfim. De asseios de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos, raspagem e remoção de terra, areia e qualquer material que seja depositado pelas águas pluviais em logradouros públicos, desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos, limpeza de logradouros públicos onde realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público, que acaba gerando mais circulação de resíduo, né, por conta dessas atividades, e outros eventuais serviços de limpeza urbana. E o que é serviço público de manejo das águas pluviais urbanas? São aqueles constituídos por uma ou mais atividades, como a drenagem urbana, né? Drenar é você dar um escoamento para aquela água, não deixar aquela água acumular, né? Por exemplo, os bueiros são necessários para fazer a drenagem. O transporte de águas pluviais urbanas tem ali uma forma, canais, túneis, né, canos, para poder transportar isso. A detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões de cheias. Então, às vezes é necessário fazer a retenção da água pluvial para amortecer vazões. Também o tratamento e disposição final de águas pluviais urbanas. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico, tá? Então, os recursos hídricos, ou seja, a água, né, os recursos oriundos da água, fazem parte da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é outra lei, tá? Tem até aqui no canal. Então, não integram os serviços públicos de saneamento básico. Como não integra, se você precisar utilizar os recursos hídricos para prestar algum serviço público de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgoto, para poder diluir, né, diminuir ali a concentração de impurezas dos esgotos, você vai estar sujeito à outorga de direitos de uso, né? Você vai ter que pagar uma taxa ali para poder utilizar, tá? De acordo com a lei 9.483, que é a lei que fala da Política Nacional de Recursos Hídricos que tem aqui no canal. Bom, aí eu cheguei no artigo 5º, né, que eu falei lá da questão, não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, tá? Então, não são soluções individuais, tem ali uma série de ações, uma série de infraestrutura, atividades, também operacionais ali que inclui as atividades, os serviços de saneamento básico, não são ali por meio de soluções individuais. A não ser que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços, tá? Desde que o usuário não dependa de terceiros para operar o serviço. E também não inclui serviços, o saneamento básico também não é incluso como de serviço público aqueles que são de serviço privado, né? Se é privado, não pode ser público, incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. Tá? Porque o gerador, aquele que gera o resíduo, ele tem responsabilidade sobre ele.
até a sua destinação final, tá? Então, ele produziu ali uma embalagem. Ele é responsável por essa embalagem até o seu destino final. Aquele que gerou esse resíduo, aquele que gerou a embalagem. Mas uma coisa, o lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano, tá? Então, lixo de atividades comerciais, lixo de atividades industriais, que por alguma razão não é atribuído ao gerador, essa responsabilidade, esse lixo não pode ser atribuído ao gerador, ele vai ser considerado como sendo um resíduo sólido urbano. E quais são as atividades que fazem parte do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos? Limpeza urbana, né? A varredura, você desobstruir também bueiros, poda, uma série de atividades, né? E o manejo de resíduos sólidos urbanos tem a ver ali com a destinação final dos resíduos sólidos, tá? É você fazer o devido acondicionamento, é você fazer a triagem correta, a separação dos resíduos, sabendo que eles têm diferentes tipos, tá? E por aí vai. Quais são as atividades que incluem esses serviços? A coleta, o transbordo e o transporte de serviços relacionados na linha C do inciso 1º do caput do artigo 3º desta lei. Essa referência é relacionada à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que é a definição de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos que está lá na linha C do inciso 1º do artigo 3º que nós vimos, tá? Né? Que constitui ali atividades, infraestruturas e instalações de coleta, varrição manual, asseio, conservação urbana, enfim, tem uma série de atividades aqui que nós já vimos. Não só a coleta, o transporte desses resíduos, como também a triagem, né? Porque você tem que separar esses resíduos, o que pode ser reciclado, do que não pode. Por exemplo, um lixo hospitalar, uma seringa, ela não pode ser reciclada, né? Lixo hospitalar é lixo contaminado, pode transmitir doença, não pode ser reaproveitado. Daquele que pode, né? Daquele que pode ser reutilizado, daquele que pode ser reciclado, né? Fazer triagem para fins de reutilização, reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem em destinação final desses resíduos que estão lá na linha C, que são aqueles que nós vimos a definição. E também da varrição de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, de limpeza de córregos e outros serviços, tais como poda, capina, raspagem, roçada, e de outros serviços de limpeza urbana, como a coleta, condicionamento, destinação final, ambientalmente adequada de resíduos sólidos provenientes dessas atividades. Então, o que vem ali dos logradouros das praças, por exemplo, das ruas, a limpeza dessas ruas, dessas praças, desses logradouros, a drenagem de águas pluviais dessas áreas, limpeza de córrego, outros serviços, capina, poda, tudo isso aí faz parte de atividades de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Vamos fazer uma questão para estar fechando, uma questão que é da banca IFRS de 2015, que diz o seguinte: a saúde pública tem por objetivo o estudo e a busca de soluções para problemas que levam ao agravo da saúde e da qualidade de vida da população. Compreende as ações de saúde pública, a medicina preventiva e social e as atividades de saneamento do meio, dentre as quais saneamento básico. Das atividades abaixo, qual não faz parte do sistema de saneamento básico, tá? Não faz parte. Letra A, sistema de águas subterrâneas. Letra B, sistema de abastecimento de água. Letra C, sistema de coleta e tratamento de águas residuárias. Letra D, sistema de limpeza pública. Letra E, sistema de drenagem urbana. Nós vimos lá no artigo 3º que traz as definições, no inciso 1º, quais são as atividades contempladas como saneamento básico, né, como o de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tá? Tudo isso faz parte do saneamento básico. E também nós vimos que os recursos hídricos, eles não integram os serviços públicos de saneamento básico, tá lá no artigo 4º. E aí, quando a gente olha para cá, para as alternativas, a gente vê o sistema de águas subterrâneas. E água subterrânea faz parte, é recurso hídrico. Portanto, a letra A não faz parte. Abastecimento de água faz parte. Coleta e tratamento de água residuária é o esgoto aqui, tá? Faz parte. Limpeza urbana e drenagem pluvial urbana, tá? Portanto, a letra A é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos.
Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.